Tá. Valeu, pilhadão. No programa de hoje, o presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria e diretor clínico do Instituto de Psiquiatria, IPAGE. Eu estou aqui para convidá-lo para vir para a nossa jornada. Um homem que entende das artimanhas da mente humana. Você é doido? O doutor Antônio Geraldo. Boa, doutor. Estamos aqui com o doutor Antônio Geraldo. O Instagram dele é @Antônio Geraldo, para quem já quiser seguir. E o Instagram é AB... Não, esse aqui é o Instagram. O pessoal. Antônio Geraldo. Zuzu, você que é um homem... Pois não. Da psicologia... Psiquiatria. Meu pai é psiquiatra e minha mãe é psicóloga. A vida inteira. O psiquiatra dá remédio. Ele dá um medicamento e a psicóloga você vai fazer uma terapia que vai te auxiliar. Normalmente, quando eu tenho um problema químico, os dois profissionais conversam, né, para fazer uma avaliação melhor. Acredito eu. Deve ser horrível ter uma mãe psiquiatra. Foi sempre muito analisado, né, Emílio? As discussões familiares, elas aí eram nesse análise. Momento você entende Suzane Richthofen. Um pouco, né? Não é, doutor? Tem que entender. A gente entende Suzane Richthofen. Nesse momento você tem tá funcionando. Tá funcionando. Muito bem. Vamos lá. Na verdade, explicar um pouco melhor como é que funciona a psiquiatria e a psicologia, porque eu acho que é importante para a população, porque muitas pessoas morrem por não ter acesso a tratamento, por não ter oportunidade de chegar até um psiquiatra. Pra vocês terem uma ideia, o Brasil, do resto do mundo hoje, você tem uma diminuição de suicídios. O Brasil, você só cresce o número de pessoas que suicidam. Na América Latina, infelizmente, é assim. É muito triste porque as pessoas morrem. E morrem por falta de acesso. As psicoterapias, na sua maioria, foram criadas por psiquiatras, né? Por médicos. Aí o caso do Freud, o caso do Lacan, do Jung. Depois nós tivemos, por último, o mais famoso de todos eles, que é Aaron Beck, que também é médico, que tem uma filha que é psicóloga, que é a Padeschi. Então o psiquiatra não se resume a prescrever a medicação apenas. O psiquiatra, ele é um médico que faz o diagnóstico do quadro da pessoa, diferenciando, por exemplo, Emílio, o que tem em relação ao que é um quadro psiquiátrico e um quadro não psiquiátrico, mas é um quadro médico. Por exemplo, hipotireoidismo é um quadro em que você tem diminuição da força, diminuição do vigor, ganho de peso, às vezes você tem uma mudança completa do quadro de vida da pessoa, de ficar prostrado na cama, sem vontade de fazer nada, sem condições de sair para trabalhar. E isso é hipotireoidismo. E a maioria das pessoas, se eu relatasse assim, iria dizer que é o quê? Depressão. Que é depressão. Perfeito. E depressão é diferente. Depressão é falta de ânimo, falta de prazer, falta de alegria, falta de vontade, ganho de peso ou diminuição de peso, aumento do sono ou diminuição do sono. Olha para você ver quanto que é parecido um quadro com o outro. Eu citei exemplos aqui agora, por exemplo, que você pode ter também transtornos de ansiedade. E qual é a diferença que existe entre um e outro? A ansiedade, por exemplo, você vive no futuro, fica tentando antecipar e só buscando o futuro e não vive o presente. Sim. E a depressão, você vive no passado, relatando situações ruins, desagradáveis, lembranças de um passado que entristece, que deixa a pessoa mal, e aí você poderia dizer, depressão é a vida de passado e ansiedade é tentar antecipar o futuro. E não pode ser nada disso, você tem que viver o presente. Então, mas é difícil. Quem vive presente é só criança, na minha opinião. Porque a criança, ela não tem essa... Ela não tem preocupação. Ela não tem... A criança entra aqui, não teve passado, não tem futuro. A gente sempre fica preso... A gente está sempre preso ao passado ou ao futuro. Não tem escapatória, doutor. Você tem que só dando um gererezão, aí você fica louco. Falando de meditação. Mas aí também é droga, né? O que eu acho difícil é o seguinte, por exemplo, você vai num ortopedista, você vê se seu braço está quebrado, é binário. Ou ele está quebrado ou não está. A chapa, ele resolve. Quando você fala de qualquer enfermidade da mente,
Todo mundo tem um pouco de tristeza, todo mundo tem um pouco de ansiedade. Eu tava comentando aqui antes do senhor chegar que eu já tive diagnósticos muito malucos. Ah, você tem autismo, você não tem. Isso é esquisito. Aí ele me falou, não, fala que você é estranho. esquisito. Mas assim, como que eu descubro? Por exemplo, déficit de atenção eu tenho certeza que eu tenho. Mas autismo eu não sei. Já falaram que eu tô no espectro, que eu não tô. Quem que sabe isso? Dá o diagnóstico. Quem que dá o diagnóstico? Porque você também não quer levantar uma bandeira que se for um diagnóstico errado, vai ter um monte de gente que fala, pô, o Sami tá se fazendo disso e tá se aproveitando. Tá, vamos lá. Vai ser o gostosão da turma. Essas pessoas todas sofrem muito preconceito, que aí é que está a psicofobia, que é o preconceito contra pessoas que têm deficiências ou transtornos mentais. E aí nós já tivemos situações últimas de alguns governantes destratarem ao falar desse tema dessas pessoas que sofrem muito. Você imagina o que sofre a mãe atípica, que é a mãe que cuida de um paciente autista. Mas a gente precisa tomar muito cuidado, que há muito modismo e isso precisa ser bem cuidado. O que acontece hoje é que muitos não psiquiatras fazem diagnóstico ou querem fazer diagnóstico de doença psiquiátrica. Sim. E isso não pode. Por quê? Porque não vai dar certo, não vai funcionar adequadamente. Porque o diagnóstico psiquiátrico, você tem que fazer diagnóstico diferencial com outras doenças não psiquiátricas. E aí você tem que ser médico para poder fazer o diagnóstico. Estudou 10 anos. Então, mas os sites também, 5 maneiras para você ver que você é autista. Muito bem. Né? Isso é um erro grave. É o que a gente vê. Aí você fala, eu sou. É que nem horóscopo. Horóscopo é igual horóscopo. Se você pegar lá o UOL, todo mundo tem. Pega o UOL Saúde, 5 maneiras, você fala, eu me encaixo aqui. Eu me encaixo aqui. No caso da psiquiatria, não se pode fazer diagnóstico assim. Mas o diagnóstico fazem. É fenomenal. Não é diagnóstico porque não é feito por médicos. São pessoas que aleatoriamente dizem isso. Mas as pessoas vêm e falam hoje em dia. Eu tenho TDAH, é bonito hoje em dia. Mas faz mal para as pessoas isso. Eu sei. Muito mal. Como é que vai mudar isso, doutor? O que o Sami colocou, e é importante explicar para ele isso, que é muito importante saber, Samuel, que é o seguinte: o diagnóstico em psiquiatria ele é dimensional, é uma dimensão. Então, muito bem, se você, e você me confirma se é verdade ou não, você não tem glicose no sangue, todo mundo não tem, todo mundo tem, concorda? Algum grau tem. Pressão alta, todo mundo tem pressão baixa, ou pressão alta, ou pressão normal, mas todo mundo tem uma pressão arterial relativa. Então tem uma dimensão que é normal e tem uma dimensão que é fora da normalidade. Então, estando aí, no caso, Daniel, na dimensão normal, tá normal, tá perfeito. Sinais vitais. Os sinais estão dentro da dimensão normal. A temperatura do corpo, que todo mundo tem. O que acontece é, se você tem aí um déficit de atenção que está abaixo do padrão da normalidade, então você vai ter um déficit de atenção. Mas todos nós temos déficit de atenção. O que importa é estar dentro de uma dimensão de normalidade. Né? Então, assim, hiperatividade, agitação, inquietação, impulsividade da interrupção, que é muito frequente dentro de quem tem TDAH. Se você está dentro de uma normalidade, está ok. Mas se você passa, está excessivo. Por exemplo, na glicose a gente fala, de 60 a 100. Então tá, de 60 a 100 tá normal. Mas e 50? Opa, é hipoglicemia. Ah, e 150? Opa, é hiperglicemia, diabetes. O que é normal, o que é anormal? É o que está dentro de uma normalidade. E nós médicos somos treinados para que, independentemente de exames, e no meu caso faço isso na clínica diária do meu consultório todos os dias, eu faço outra coisa que a psiquiatria forense. Que a psiquiatria forense... Que é tipo assassino, essa coisa? É tudo que envolve alterações psíquicas e que tem influência no seu trabalho. Então, eu posso fazer isso para o TST, o Tribunal Superior do Trabalho, o TRT, a pedido de um juiz, para verificar se tem tipo bullying no trabalho? Tipo assédio, que chamam agora, não é bullying, é assédio no trabalho, e situações vivenciais no trabalho que você tem, que faz dano a você, a sua vida, a sua qualidade de vida, as suas vivências pessoais, e que te levou, inclusive, ao afastamento do trabalho. Mas e a pessoa está dizendo, no trabalho você fez isso. Nesse assunto, doutor. Mas o trabalho, o seu chefe sempre falou para mim, você acha que isso aqui é uma colônia de férias, Emílio? Vai lá e faça direito, filha da mãe. E fez. Eu sempre fiz e aí? Bonitinho.
Isso está errado? Tem um limite do que é assédio e o que não é assédio. E o que isso gera a você uma questão psiquiátrica, uma doença em função daquilo ou não. Por que é diferente? Porque nós temos uma coisa chamada, pelo público, pela população em geral, de resiliência. Eu não gosto desse nome, porque resiliência é um nome que vem da metalurgia. Eu gosto do nome adaptabilidade. Então, ele tem uma capacidade de adaptabilidade. Você tem outra, eu tenho outra e a outra pessoa tem outra. É individual. Você é individual. Por isso que o respeito à capacidade de adaptabilidade ou não do outro é muito importante. E quando no trabalho excede esse respeito, gerando doença, causando dano, aí você vai avaliar e dizer, mas aí é muito fácil para o empregado para eu falar que o meu chefe burnout. Chefe é ruim, burnout. É muito fácil. Doutor, mas porque não tem uma avaliação isso. Não tem uma avaliação. Não tem uma avaliação objetiva, não tem. Eu falo, é o seguinte... Mas um perito psiquiatra, minha função, que é de ser psiquiatra forense, a gente tem a condição de avaliar e definir porque... Mas e se eu for muito enganador? Não dá. A psiquiatria forense não funciona assim. Chora. Não, mas você não consegue enganar. Por exemplo, você faz uma correlação com o ambiente do trabalho. Você faz uma investigação dentro do trabalho. Tanto é que burnout não se é mais como antigamente, como era o CID-10 e outros códigos internacionais de doença. Burnout hoje você tem que ter o nexo causal com o ambiente do trabalho. Mas quanto a rede social ajudou no surgimento dessas doenças? Porque eu não sei se o senhor tem um número antes e pós rede social. O senhor falou de suicídio, os índices que aumentaram, essas doenças que o Emílio citou, de repente esse assédio, esse bullying. Quanto que isso aumentou depois do aparecimento da rede social? Muito bem. Em relação ao bullying, eu participei junto com o deputado federal Osmar Terra na construção da lei que foi promulgada esse ano, que é a lei que fala exatamente a penalização em relação ao bullying. Algumas pessoas acham que, não, isso é mais penalização, mas isso é aquilo. Mas é importante. É importante porque pessoas morrem. Uma menina morreu agora em dezembro, exatamente em função do bullying da rede social. Exatamente por causa dos haters nas redes sociais. Isso é adoecedor. É realmente muito adoecedor. Porque as pessoas têm comportamentos assim, desrespeitosos com os outros. Eu estava dando uma entrevista sexta-feira para a televisão, uma pessoa chegou no meio da entrevista, ao vivo, querendo que eu desse atenção. Eu não tinha como dar atenção, porque eu estava dando atenção para o repórter. Ele foi e colocou nos stories dele lá que esse médico que é presidente, que diz ser o presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria, ele é desumilde. Eles usam essa palavra. Desumilde. Desumilde. Muito do Emílio. Aí eu olhei e falei, mas que pena. Eles me chamam de desumilde. Sou chamado de desumilde. Eu criticar o Emílio diz muito mais de mim do que dele. Deixa eu só fazer um break. Com certeza. Fazer um break. Deixa eu passar o Instagram. O papo tá muito bom. É o doutor Antônio Geraldo. Tá aqui o Instagram dele para você seguir. Aí, para você seguir o Instagram do doutor Antônio Geraldo. Ele é psiquiatra, aqui está conversando com a gente. O assunto está muito bom. Vou fazer o break só para a rede de rádio. A gente continua nas plataformas. Vai lá, Reginaldinho. Muito bem. Tem perguntas? Quem vai fazer perguntas? Eu tenho. Vai lá, Beta. Depois doutor, dá para ter um saldo do que foi a pandemia na questão de saúde mental, que está sendo, ainda tem gente ainda que se abala com aquele passado, que precisa de tratamento até hoje? Pergunta maravilhosa a sua. Muito obrigado. Muito inteligente, porque as pessoas às vezes fazem uma correlação solta e a gente precisa fazer uma correlação mais direta, mais objetiva. Vou te dar como exemplo. O Brasil, como você sempre achou que era um país de pessoas alegres, não é. É um país de pessoas deprimidas. Nós, antes da pandemia, em 2019, nós tínhamos 5,8% da população brasileira com sintomas depressivos, só perdíamos para os Estados Unidos, que tinha 5,9%. Empate técnico, né? E nesse empate técnico, ele durou até iniciar a pandemia. Nós, quando fizemos o lançamento de uma pesquisa chamada Vigitel, foi feita pelo Ministério da Saúde e lançada em janeiro de 22. Mostrou-se que 11,3% da população apresentava sintomas depressivos. Então, mas, por exemplo, eu sou casado com uma sueca. Eles são tristes pra
Nossa senhora, eles falam que lá eles têm o gene da tristeza. Não dá pra comparar o brasileiro? Mas tudo será bem. que é porque neva, tem Não sei. O ambiente. É uma tristeza. Nós temos aí as chamadas, por exemplo, depressão sazonal, que é muito comum nas pessoas dos países nórdicos, que acontece no período do inverno de lá. E há tratamento específico para isso, que se usa para pessoas que apresentam esse quadro de depressão sazonal. Eles mamam muito. Vodicona. Nossa. Mamam muito. No caso da bebida, ela é usada erradamente, inadequadamente, como uma forma de buscar ajuda para diminuir a ansiedade, depressão. Mas voltando na pandemia, para finalizar, para você não ficar sem resposta, eu posso te afirmar o seguinte: houve um aumento das doenças mentais com o período de pandemia. Houve um aumento da ansiedade ainda no meio da pandemia, houve um aumento dos índices de ansiedade. Nós passamos então a ser o país do mundo percentualmente em primeiro lugar em transtornos de ansiedade e também em depressão. Nós tínhamos antes da pandemia 9,3% da população com transtorno de ansiedade. 9,3% da população. Pós-pandemia, logo nos primeiros 6 meses, isso aumentou em cerca de 25%. Hoje, isso já aumentou muito mais. Ontem foi apresentada uma pesquisa no programa que eu estive presente sobre os números crescentes de pessoas com transtorno de ansiedade, transtorno de pânico, procurando serviço público aqui de São Paulo. Um aumento de 270% no número de pessoas buscando esses serviços públicos aqui em São Paulo para tratar 2 doenças: depressão, ansiedade e transtorno de pânico. Transtorno de pânico é um dos tipos de ansiedade. Na verdade, a gente tem um guarda-chuva embaixo dos chamados transtornos de ansiedade, e lá de baixo vem transtorno do estresse pós-traumático. Aconteceu um trauma muito grande, a pessoa apresenta um transtorno de estresse pós-trauma. Transtorno do pânico. Transtorno obsessivo compulsivo, que é aquele das manias. Toque. Né, que é o toque. Magal tem. Magal tem muito toque. Ele tem que deixar tudo simetricamente no estúdio. O peito dele não Não, dá. mas isso não é uma coisa meio de criança? Porque o toque dá quando isso você... é uma doença grave. Então, Muito mas dá quando você é criança, né? Quando você é criança... Qualquer idade, qualquer pessoa. Mas o cara velho não fica com toque. Com certeza. Opa, fica com toque. Velho? Assiste o filme Melhor é Impossível. Não, então, mas maravilhoso o que eu digo é assim. Por exemplo, o toque ele deve aparecer com medo de alguma coisa. Então você tem que fazer alguma coisa para anular a outra. Um trauma. É isso, não é? O toque? O toque você tem... O Magal morre de medo de ser mandado embora. Então ele começa esse programa. Nosso diretor. Sim. Eu vou abrir para você fazer uma consulta. Tá até um pouco acima do peso. Aí ele vem aqui no estúdio, ele tem que deixar isso exatamente assim. Aqui tem que ficar o rádio. Aqui. Pode ver, tudo é simétrico no estúdio. Eu vou te explicar... Ele vai ser mandado embora. Vamos perguntar assim, ó, uma coisa para todos aprenderem para sempre. O seguinte: organização, ter simetria, todo mundo pode ter, ou todo mundo tem, menos ou mais. Se tiver dentro de uma dimensão da normalidade, é normal. Então, por exemplo, o que é que você quer que um controlador de voo tenha? Controle total sobre tudo que ele fala. Sim. Então, se você tem alguns comportamentos obsessivos compulsivos, alguns rituais, isso pode ser muito bom para essa profissão. Mas esse não, isso é loucura agora, mesmo, doutor. Quando é que a doença... Ele vem aqui, agora eu vou falar. Pode falar. Ele vem aqui, essas bundinhas, tem umas bundinhas aqui, ó, mostra aqui as bundinhas. Lá. Ele vem aqui, ó, e tem que ficar exatamente no mesmo lugar. Se eu fizer aqui, ó. Ele já tá tremendo tremeu ele, ó. Acabou com ele agora. Ele desmaiou lá. Agora ele desmaiou na ilha. Mostra ele lá. Mostra o Magal lá, Dedê. Mostra o Magal. O sofrimento isso de quem não é tem normal, toque, né? Isso você tem que ver se gera prejuízo. Se gerar prejuízo para a pessoa, aí é prejuízo, é doença. Não gera prejuízo, a vida continua normalmente, aí não é doença. O que nós precisamos entender é que o sofrimento é muito grande. Do cara que não faz o... Exatamente, a pessoa que tem toque mesmo. É muito sofrimento. Eu estou falando de forma bem clara isso, porque é um respeito que eu tenho muito grande por quem tem toque. A pessoa acorda de manhã e ela tem que prestar atenção, porque ela tem que pisar com o pé X antes de levantar, senão ela tem que voltar para a cama, ficar um tempo lá para depois fazer o ritual de levantar. Porque se errou
pé, ele tem que reiniciar tudo. Isso, tem que fazer. A pessoa entra num banho, Emílio, coitado. Falam que o Roberto Carlos. 3 horas para tomar um banho. Por quê? Porque tem um ritual. Primeiro eu lavo as mãos, para depois eu lavar o braço, para depois eu lavar o antebraço. Se erra, ele tem que iniciar tudo de novo. E uns dobram. Resetar. Diz que o cara faz. Ele tem que passar Sofre 2 muito. vezes aqui, 2 vezes aqui. Se ele errar 2 vezes, ele tem que fazer 4. Se ele erra 4, é 8. Então, mas o sofrimento é grande. Mas me fala uma coisa. E Isso só aí lembrar, tem pessoal, cura? a gente tem o maior respeito por todos vocês que têm toque, tá? É lógico. Maior respeito e cuidado, com certeza absoluta. É que eu acho que a gente tem que. Essas conversas a gente tem que levar também de uma maneira mais leve. Informalidade. Da informalidade. Para a pessoa poder. Ensinar entender. suavemente. Isso, exatamente. Isso tem cura? A pessoa pode se curar depois de velho? Tem controle, tem cuidados que você vai ensinar, medicamentos que você vai usar, terapias que você vai usar. Por exemplo, a psicoterapia cognitiva comportamental é extremamente importante para isso. O que é isso aí, esse nome complicado? Esse nome, psicoterapia cognitiva, foi criado por um psiquiatra chamado Aaron Beck, que é fazer a mente vencendo o humor, vencendo a emoção, o coração. Quer mostrar para você assim, ó, existe razão de você comportar-se assim ou não? Aí a sua mente vai mostrar assim, não, você não pode comportar-se assim, porque isso te gera prejuízo, te leva a perdas. Estou falando de forma simples, não estou falando para psiquiatra, estou falando para a população. Então, a mente vencendo o humor é o que você vai ensinar as técnicas que, no caso, o psiquiatra ou o psicólogo pode fazer esse procedimento, ensinando essa pessoa, para que aí ela passe a ter uma vida com qualidade, passe a ter uma vida melhor. Claro que a gente associa a isso, muito difícil de você melhorar alguém com toque sem usar antidepressivos. O remédio, né? Os antidepressores são usados também para tratar os transtornos de ansiedade. E toque é um transtorno de ansiedade. É muito importante a gente cuidar. Olha lá o Magal. Ó, esse é o Magal. Olha lá o Magalzinho. O Baleia. Olha aqui, o Baleia. O Baleia. Olha lá. É um belo dorso. É o nosso chefe. Ele é aqui, gente ó. boa demais. Olha É um o tamanho profissional. dele. É o maior dorso da Olha o tamanho do peitinho. Agora ele tá fazendo regime. Tá ficando gatinho. Só tá comendo algodão doce. Doutor, tem um modismo também com alguns medicamentos, principalmente a turma que trabalha no mercado financeiro, o Samidana conhece muito bem. Eu tenho colegas que tomam são anfetaminas, eu diria, né? Que é o Ederol, o Vivance, que é pro superfoco. O que você acha dessas medicações? Superfoco. E se você acha que realmente tem uma indústria também farmacêutica que colabora para as pessoas tomarem cada vez mais remédios, separando as pessoas que realmente precisam. Olha só, em relação ao uso não racional de medicamentos, está completamente errado. Você só deve usar um medicamento que é prescrito por um médico que fez uma consulta e que definiu que você tem a necessidade de usar X medicamento para tratar a doença X. Qualquer uso fora disso, não importa se é uma dipirona ou se é um ácido acetil salicílico, está errado. Isso não é a maneira correta de fazer. Esses medicamentos que você chamou são chamados de anfetaminas. Essas anfetaminas, elas fazem um bem maravilhoso para quem tem TDAH, por exemplo. Ou uma delas, das que você citou, eu não vou citar nome comercial, mas uma delas que a gente pode usar para transtorno do comer compulsivo, por exemplo. A pessoa come compulsivamente. As respostas são maravilhosas. É algo fantástico. Você fala assim, nossa, eu não rendia, eu não tinha resultado, agora eu consigo ter. E agora eu consigo ter um resultado na profissão, e agora eu tenho um rendimento escolar. Então, isso é muito bom. Agora, o uso inadequado é um erro grave. Você pode desencadear quadros psiquiátricos graves em função disso. Eu tomei muita paroxetina por 3 anos. Né? Aliás, com acompanhador Agora, me diz uma coisa, doutor. Como o senhor vê as novas gerações? Porque muitos dizem que elas já vão chegar abalada e muito frágeis psicologicamente. Porque a gente vivia na terra, a gente sofreu bullying, pegava na saída, apanhava, batia. Hoje não tem isso. Como o senhor vê essa geração futura, psicologicamente falando? Primeiro, obrigado por você falar aqui ao vivo, fazer a sua declaração de que usou. Usei por 3 anos. E você está aqui hoje e é uma pessoa que tem mais ou menos. Mais ou menos. Você não acompanha ele diariamente. Mais ou menos. Houve uma piora. Já a gente põe ele na camisa de novo. Porque ajuda a combater o preconceito, saber que qualquer um de nós podemos ter hoje ou amanhã um quadro psiquiátrico. Qualquer um. Eu posso ter, vocês podem ter a qualquer momento. Nem ele que tem pai e mãe da área, que teria proteção. Qualquer um pode ter.
Esse é o primeiro passo. O segundo passo é essa questão da criação que nós temos hoje com nossos filhos. Nós estamos fazendo pessoas mais frágeis, mais fracas. Isso vai ter repercussão negativa no futuro e hoje já tem repercussão com o aumento dos índices das doenças mentais. Porque quando nós falamos aquela palavra que eu não gosto, que é resiliência, e eu chamei de adaptabilidade, você tem hoje pessoas menos adaptáveis à situação de vida. Quinta-feira passada eu estava em Minas Gerais, num shopping chamado Minas Shopping, e apresentando um filme num projeto que eu tenho que chama Cine Psiquiatria. A gente passa um filme e depois discute com a população o filme, para ensinar a população as nuances do filme e também em função de que as pessoas tenham menos preconceito com o psiquiatra, porque as pessoas acham que o psiquiatra é doido ou só trata doido. Eu não sou nem tão doido assim, mas é assim que as pessoas falam de mim e pensam que também é uma forma, né, de fazer bullying. E nós, nesse filme, estava sentado comigo na discussão do filme a minha filha. Aí, quando terminou o filme, a Ana Luísa vira para mim e fala assim: papai, que filme difícil de interpretar. Eu falei: tudo bem, mas eu não vou te dar nenhuma dica. Mas é a primeira vez que eu enfrento um público desse, o cinema lotado aqui, sem lugar para sentar. Eu falei: é assim mesmo. Você vai se sair bem. Boa sorte. A gente quer dar... Boa sorte. Vai pra cima. Olha, eu sou pai, eu tô do lado dela. Eu não vou expor. Mas eu não preciso super proteger. Ela precisa pensar. Ela precisa achar assim. Pai quer cortar o caminho. Uma sobrinha minha, psiquiatra, tá fazendo aniversário hoje. Renata, feliz aniversário. Você pediu um feliz aniversário do Emílio aqui, ó, tá aqui. Boa. Um beijo. Renata. Renata Figueiredo. Renata, um beijo. Ela foi fazer vestibular de medicina, não passou na primeira vez e veio para mim falando da dificuldade que era fazer medicina. Eu falei: é assim mesmo. Você tem totais condições de passar. Você só precisa acabar com a sua ansiedade e com o seu medo. Se você fizer isso e você ser menos responsável, ser mais irresponsável, você passa. Ela fez o próximo vestibular, passou em primeiro lugar em medicina. Aí. Mas o bullying não é meio igual uma vacina? De você pegar em pequenas doses, você criar uma pessoa mais forte. O meio, porque o que é o bullying? O bullying é o meio. A gente só quer se cercar de pessoas fortes. Eu não quero estar do lado de cara fraco. Tanto é que eu só trabalho com os melhores que estão do meu lado. Mais ou menos. E aí você faz o quê? Quando entra alguém no grupo, o grupo faz meio uma espécie de vestibular para ver se aquela pessoa é forte, pra gente criar, aguentar o tranco. A nossa concorrência é grande. Você não quer ficar carregando... A audiência nos destrói diariamente. Fica xingando, então a gente tem que ser muito forte. O nosso grupo tem que ser muito forte pra gente se defender. E o bullying é uma espécie de tratamento. Vamos ver se esse cara é forte ou ele é fraco. É a capacidade de adaptabilidade de cada um. Você tem esse cuidado, vocês têm esse cuidado aqui de, ao escolher alguém, já escolhe alguém que tem uma capacidade de adaptabilidade maior, que é uma pessoa que tem, entre aspas, uma resiliência maior. O que é resiliência? Resiliência vem da metalurgia, que diz assim: qual a resiliência do ferro, qual a resiliência do cobre, qual a resiliência do alumínio. Então, assim, você não quer trabalhar com alumínio. Eu quero trabalhar aqui só com gente forjado no aço. Por quê? Porque essa é a minha característica. Eu sou forjado no aço, eu dou bem com essa situação assim, eu vivo bem assim. Isso é importante? É importante, porque nós não podemos ficar como completamente sensíveis a tudo e a tudo que se fala e a todos que se fala. A pessoa que me interrompeu no meio da entrevista, ela inverte o ônus da questão. Ah, ele não me cumprimentou, foi desumilde. Não, eu estava sendo atencioso com a jornalista e não poderia parar. Mas a pessoa foi e colocou isso. Perguntaram para mim: e você não vai importar com isso? Eu falei: não posso importar com isso. Ah, mas você não se liga com as coisas? Eu falei: não adianta, não vai me dar nada, não vai me fortalecer em nada, não me faz uma pessoa melhor. Ah, mas você não tem ansiedade, você vai entrar no pânico agora. Ah, eles fazem piada, brincam, humor. Você não tem ansiedade ou coisa com isso? Eu falei: nenhuma. Eu falei: por quê? São pessoas inteligentes, pessoas que pensam. E eu sei pensar também. Então, para mim é tranquilo. Para mim é uma mega oportunidade. Se eu pudesse, eu via todo dia, todo mês. Para divulgar
divulgar o que é importante. Exatamente. Para acabar com o preconceito. O americano fala de fake it to make it. Tem muito preconceito. Tem que fingir para você confiar também, né? Tem muito preconceito. Tem muito preconceito. O preconceito é tão grande que pessoas morrem em função desse muro que separa a pessoa doente conosco, os profissionais. Mas isso já não melhorou muito, doutor, esse preconceito de procurar? Tem melhorado muito. Eu trabalho essa campanha do preconceito há mais de 10 anos. Eu conto rapidamente para vocês uma história. Eu fui fazer a última entrevista em vida do Chico Anísio. Fui eu quem fiz. Eu fui para a casa dele um sábado à tarde e, estando lá com o Chico Anísio virou para mim e falou o seguinte: há muito preconceito nas pessoas. As pessoas onde eu trabalho, na televisão onde eu trabalho, as pessoas estão doentes, precisam de ajuda, mas não pedem ajuda por causa do preconceito. Jamais teria a coragem que você teve de falar: eu usei paroxetina há muito tempo. Por quê? Porque tem medo do que vão fazer com elas. Do julgamento, de serem demitidas, perder emprego, perder amizades e tudo mais. Então, quando eu fiz a entrevista do Chico Anísio, ele virou para mim e falou o seguinte: doutor Antônio, o senhor precisa criar um nome para o preconceito, para a gente poder trabalhar melhor. E eu disse: perfeito, vou criar. E eu criei esse neologismo que chama psicofobia. Na mesma onda da xenofobia. Por que eu peguei essa onda? Porque seria mais fácil de passar em função de que o preconceito para falar sobre esse assunto é muito grande. Só para falar de depressão, ansiedade, pânico, o preconceito é muito grande. As pessoas acabam destratando, porque uma pessoa diz: eu tenho um quadro de ansiedade, eu trato. Eu tenho um quadro de depressão, eu trato. Eu tenho transtorno de pânico, eu tenho anorexia nervosa. Emílio, tem ideia do que é anorexia nervosa? Uma mulher de 1,72 m de altura, com 39 quilos. É gravíssimo. Morre. E bulimia também, bulimia. E sabe onde é que você tem para tratar isso? Onde? Lugar nenhum do sistema público de saúde é dificílimo. Você tem exceções. Você vai ali no CAISM, no Unifesp, tem um serviço público maravilhoso, o HC, no Hospital de Clínicas aqui da USP, serviço público maravilhoso. E alguns outros pontos que são muito bons. Mas fora disso, a gente chega ao absurdo de não ter um medicamento na farmácia popular para tratar a doença mental. Deixa eu perguntar um negócio para você, doutor, que é uma curiosidade também, que a gente não é especialista, né? Mas, por exemplo, essa doença, anorexia, quando foi a primeira vez que foi diagnosticada a anorexia? É uma coisa recente, né? Não. Não é? Não, quando foi velho. Na história, assim, quando que é a... Eu vou começar com um que é o mais detonado por todos e é o mais antigo. TDAH tem mais de milênio já. O TDAH é o quê? Dando uma traduzida. Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Mas o cara voadão, o cara que tá voadão? Que você tem que concentrar, né? Você tem 3 tipos. Você tem o que é caracterizado pelo déficit de atenção, que é o cara que vive ali no mundo da lua, vamos dizer assim. Você tem um misto, que é o cara que apresenta déficit de atenção e apresenta inquietação, aquele que não consegue ficar parado na sala de aula, levanta, senta, vai e volta, e o professor chama: o que foi? Sofre muito. E sofre muito bullying na sala de aula, porque todo mundo critica o cara. E o hiperativo? O hiperativo é aquele até que presta atenção, até que consegue entender o que está falando, mas não consegue ficar sentado. Aí tem que ir no banheiro, tem que fazer alguma coisa, tem que levantar. Não fica 2 horas como vocês estão aqui sentados sem levantar. Por quê? Porque não aguenta. É impossível para ele aquilo. Então, são esses 3 tipos dos que têm transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Os transtornos alimentares são assim: 10 mulheres têm transtornos alimentares para um homem. 10 mulheres. Então, é muito. E é muito forte o que apresenta na vida das pessoas com transtornos alimentares. E isso vem de séculos. A gente tem descrição de pessoas anoréticas há mais de séculos. Não é um modismo. Eu achava que era uma coisa mais recente. É uma cobrança. A cobrança da beleza, né? A beleza perfeita, do que acham que é a beleza perfeita. E aí vem essa cobrança das mulheres esqueléticas. E são mulheres bonitas, né?
Tem mais mulheres bonitas que tem isso? Ou não? Ou não tem essa relação direta, não. Tem relação com o gênero, né? É mais frequente em mulheres. 10 mulheres para cada um homem. E o sofrimento que essa pessoa tem, você imagina. Você olha de frente ao espelho, você está com 39 quilos e continua olhando ali, enxergando uma pessoa gorda. Isso fora dos padrões, porque até corre hoje risco a questão de vida, da obesidade, né? É importante falar, né? Tem gente que morre. Pessoas morrem. Que aula, hein, doutor? Queria agradecer. Vamos marcar outra aqui, porque tem muito assunto pra gente falar e eu acho importante a gente sempre tocar esse assunto. É lógico que a gente tem um tempo aqui, mas para você poder acompanhar o trabalho do doutor, tá aí, ó. O Instagram, aí você fica diretamente ligado ao trabalho do doutor Antônio Geraldo. Obrigado, viu, doutor, pela presença. Muito bacana, acho importante levar para quem está nos acompanhando aqui. Bom, sou eu quem agradece. Mais de 70 milhões de pessoas no Brasil que têm transtornos mentais. Mais de 70 milhões de pessoas. Isso é uma oportunidade de poder falar sobre esse tema, trazer esses assuntos e desmistificar, porque as pessoas tenham acesso a tratamento e cometam menos suicídio. Muito obrigado. Para mim será uma honra sempre estar aqui. Muito bacana. Obrigado, doutor.